isso aí, pessoal. Um bom dia aí para todos. Deus abençoe a todos. Estamos começando aqui agora, aqui na TV Amaral TV. Amaral TV, tá certo? Estamos junto aqui, vamos junto até mais ou menos dentro de uma hora. Estamos aqui fazendo essa programação, beleza? Essa programação é do pastor Claudemir, sou eu, pastor Claudemir, aqui da cidade de São Paulo. Meus queridos e amados irmãos, hoje nós vamos falar um tema. Essa programação ela vai ao ar todas terça-feira, a partir das 11 horas da manhã. Hoje começou um pouquinho mais tarde, mas graças a Deus, Deus deu a vitória, estamos aqui e vamos junto, tá certo? Hoje nós temos um tema muito bom aí para estar falando aí a respeito de avivamento para uma grande colheita de almas para Cristo. Nós vamos hoje falar sobre esse tema, né? Essa semana passada estivemos uma certa igreja, né? Trazendo uma mensagem, acabamos elaborando esse tema e eu achei muito interessante esse tema e acabei trazendo esse tema hoje para o programa. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas se confundem, né? As pessoas acham, avivamento. E o que é avivamento? Para que avivamento? E eu achei interessante nessa busca pela palavra de Deus, acabei conseguindo uma luz da palavra sobre o requisito avivamento, né? Requisito avivamento Pentecoste e tudo isso mais, beleza? É isso aí. Lembrando vocês que nós temos uma faculdade, que é a Faculdade de Teologia Brasileira, que é a Faculdade Fight BR. A Faculdade Fight BR, nós temos o site, que é www.fightbr.com, beleza? Então esse é o site, www.fightbr.com. Esse é o nosso site. Nós também trabalhamos com divulgações. Você que quer divulgar o seu negócio, o seu comércio, nós fazemos a locução no seu comércio, fazemos a locução. Esses dias nós estivemos lá no Compre Bem, fazendo a locução lá no Compre Bem, divulgando também o Compre Bem, né? Divulgando as mercadorias. Não importa se você tem um comércio que não é evangélico, não vai lá no seu comércio também, divulga. Também trazemos depois aqui para a televisão, né? E divulgamos também o seu comércio. É só me chamar aí no Zap também, anunciar, nós anunciamos o seu comércio. Além de tudo isso, nós temos esse trabalho nosso que essas divulgações, ela nos ajuda a continuar nós na programação, beleza? É isso aí, pessoal. Então, hoje nós temos essa participação. Vai entrar um fundo aí musical aí, que esse fundo aí é muito bom, porque ele nos ajuda a entender e a compreender sobre esse requisito e sobre esse tema ao qual nós estamos abordando, tá certo? Quero já também agradecer ao Amaral, o Amaral, que é o presidente desta TV, né? Dessa TV, que essa TV é localizada aqui em São Paulo, e esse estúdio maravilhoso, né, que ele prepara aqui sempre para nós, fala assim, pastor, fica à vontade, né, agradecido ao Amaral aí, Deus abençoe sua vida, sua família e a todos aí, tá certo? Também a todos que estiver assistindo nós, de perto, de longe, aonde você estiver assistindo, seja muito bem-vindo, tá certo? Chama-nos no WhatsApp, conversamos com nós, os cursos nossos também que nós damos também, tanto à distância também, você pode fazer o curso à distância conosco, beleza? Vamos lá então? Pessoal, o tema que nós escolhemos hoje para trazer é Atos dos Apóstolos 2, versículo de número 2. Atos dos Apóstolos 2, versículo 2, esse é o nosso tema que nós vai estar transmitindo e trazendo para vocês. Diz assim, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz, Atos dos Apóstolos, e de repente veio do céu um som como um vento, veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentado. Segundo a palavra de Deus, meus queridos e amados irmãos, a Bíblia nos vai nos dizer, em Atos dos Apóstolos, que estavam todos reunidos no mesmo lugar. Naquela época, né? O costume daquele povo ali em Jerusalém era, até dos judeus, era fazer uma festa. Pentecoste quer dizer festa dos judeus. Os judeus faziam
aquela festa, fazer aquela festa, e dentro daquela festa, no meio daquela festa, eles convidavam, né? Então, nós observamos que esse versículo relata de um evento. Então, esse evento que foi acontecido ali em Jerusalém, chamado Pentecoste, é uma celebração mais importante do cenário cristão, que é comemorada a descida do Espírito Santo. Então, tanto hoje dia é comemorado, e esse Pentecoste ele é comemorado a descida do Espírito Santo, que foi a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus. E na ocasião, domingo do Pentecoste, né, o último dia da festa do Divino Espírito Santo, que seria a festa dos judeus. Né? Então vemos que aqui os discípulos de Jesus estavam todos reunidos em um mesmo lugar. E de repente venham, né, como um som. Olha só. Além deles receberem ali aquele som, porque o que acontece? O som não veio no meio do começo da festa. O som também não apareceu no meio, e nem no começo, nem no meio. O som foi aparecer quase no final, porque ainda ele estava reunido ainda no mesmo lugar. Mas só que tinha várias pessoas, tinha gente de Partos Medos, tinha elemitas lá, tinha pessoa da Mesopotâmia, pessoa da Judéia, da Capadócia, né, da Ásia, da Frígia, né, do Egito, né, de Líbia, dos sirineus, forasteiros, romanos, judeus, todos eles estavam lá na festa, porque eles foram convidados. Eles estavam lá. E o que acontece? Eles estavam ali fazendo o seu trabalho. Agora veja bem, a Bíblia diz que cumprindo-se esses dias, e eles estavam concordiamente todos no mesmo lugar. Nós sabemos que a igreja de Jerusalém, para quem não sabe, a igreja de Jerusalém foi uma das primeiras igrejas. Segundo os historiadores, tinha somente 111 almas. A única alma que tinha ali eram 111 almas que tinha ali dentro daquela cidade, né? E o interessante é que quando nós falamos sobre avivamento para uma grande colheita de almas, nós estamos querendo referir a esse número, que a igreja de Jerusalém só tinha os apóstolos, só tinha algumas pessoas que eles ganhavam, a família deles também, dos apóstolos, que chegaram até Jesus, e algumas pessoas que acompanharam Jesus durante a trajetória que Jesus viveu aqui na terra. Sendo que em Atos dos Apóstolos, primeiro, a Bíblia também chega a dizer que eles deram continuidade no que Jesus não só começou a fazer, mas como ensinar, a pregar e por aí em diante. Os discípulos deram continuidade. E a igreja do Senhor Jesus, ela começa a se formar ali, porque esse avivamento acontece, a finalidade desse avivamento, para quê e por quê? Esse avivamento aconteceu motivado de uma grande tarefa que Jesus já veio fazer na terra, que seria ganhar almas, pregar para vidas, pessoas se arrependeram aos pés do Senhor. Mas quem consegue convencer o homem? Será que seria livros de poesia que convence o homem? Será que o que convence o homem é livro de autoajuda? Será o que convence o homem vamos se dizer, é filosofia? Ou seria que convence o homem é uma ciência bem aplicada? Ou uma mitologia? Ou uma geografia? O que convence o homem? Né? O que convence o homem é ciência, é os estudos, né? Não, se fosse os estudos não precisava vir um Espírito Santo. O que convence o homem do erro do seu pecado, o que convence o homem das suas maldades, o que convence o homem das suas iniquidades, somente o Espírito Santo. E para que esse Espírito Santo ele haja, para que esse Espírito Santo ele atua na vida do ser humano, foi necessário que se reunisse ali em Jerusalém, no dia do Pentecoste, se reunisse aquela multidão. Havia-se uma necessidade, por quê? Para que o nome do Senhor Jesus fosse engrandecido e milhões de pessoas viessem aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Glorificado seja o nome dele. Nós sabemos, meus queridos e amados irmãos, que a Bíblia vai nos dizer que todos estavam reunidos. De repente veio um som. O que quer dizer som? Som quer dizer barulho. Som quer dizer zuído, alguma coisa estrondosa, algum barulho estrondoso. Aconteceu isso, um som. Engraçado que o som quer dizer, um som não era um som comum, era um som veemente. Você sabe o que quer dizer palavra veemente? Veemente quer dizer animado, energético, seria como se fosse um energético, uma vitamina, um entusiasmo, uma motivação. Isso, então, queria dizer o quê? Queria dizer que a pessoa, ela tinha recebido naquele momento, aquele som veio trazendo, um som veemente. Veemente queria dizer que ele vinha trazendo uma fortaleza para as pessoas que estavam ali naquela festa. Então, o que o Espírito Santo trouxe naquele dia? Um som veemente. Que veemente que é esse? Que som que é esse? Um som fortalecedor, um som renovador, um som transformador. Avivamento quer dizer tornar-se vivo, tornar-se vivo. Algumas pessoas estavam precisando daquela injeção de ânimo. Algumas pessoas estavam precisando daquela injeção de vigor, de energia, de fortalecimento, de entusiasmo, de motivação, de coragem, de determinação, de pessoa ser motivada, convencida para aquilo e algo, para aquela coisa ao qual ele ia cumprir, ou que ela ia fazer. Preste bem atenção. A Bíblia vai nos dizer que aquele som veemente impetuoso começou a envolver toda a casa. E todos que ali foram tocados pelo aquele som, começaram a falar línguas de fogo. E você sabe o que é fogo? Fogo é algo ardente, algo quente. Então eles começaram a sentir o calor. Eles começaram a sentir algo dentro de sua vida que o conduzia a ele ter mais eloquência, a ter mais vigor, a falar. E segundo a Bíblia diz, eles começaram a falar em outras línguas. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Observamos que eles começaram a falar em outras línguas. E eles começaram a ser cheios do Espírito Santo. Eles começaram a falar línguas diferentes, línguas repartidas. O que é língua repartidas? Quer dizer, não era só uma pessoa que falava língua. As línguas eram repartidas. Então cada um falava numa língua diferente. Um falava, se fosse no dia de hoje, um falava coreano, o outro falava inglês, o outro falava em japonês, o outro falava em alemão e assim por diante. Então cada um começou a falar em outras línguas, cada um começou a sentir a sensibilidade do Espírito Santo. Eles começaram a sentir um fruir em sua vida, em sua mente, algo extraordinário, ao qual jamais visto naquela terra, ao qual jamais visto naquele mundo. E eles começaram a sentir algo diferente. Aquilo foi pegando, aquele som foi entrando dentro daquele ambiente, e os árabes e os mesopotâmios e todos que estavam reunidos sentiram, e tocava em um, pegava em outro, e outro pegava também, e começaram a ser renovados, começaram a ser transformados. Aí se cumpria a palavra de Deus que disse: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e voarão como asa de águia. Você sabe o que é isso? Cumpriu-se a palavra que Deus dissera aos seus na Bíblia, e ele dizia: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como asa de águia. Olha, os discípulos naquele momento estavam recebendo esse renovo, porque eles esperaram. Todos aqueles que esperaram estavam recebendo essa injeção de ânimo, essa injeção de força, essa injeção de determinação, essa injeção de ousadia, de fortalecimento, de crescimento, de confiança, de seguir adiante, porque eles precisavam, eles necessitavam desta unção, eles necessitavam deste vigor, dessa energia, porque se eles não tivessem, se eles não recebessem, eles não cumpririam
o mandato e o chamado que Deus tinha determinado em suas vidas. Entenda comigo, compreende comigo, olha para mim, tenta entender o que Cristo estava fazendo naquele dia em Atos dos Apóstolos. Ele estava preparando um exército de pessoas animadas, de pessoas corajosas, de pessoas ousadas, de pessoas determinadas, de pessoas valente, de pessoas que não negavam mediante as suas provas, suas lutas, suas dificuldades, mas com ânimo, com força e com vigor. Eles venceriam e lutariam e alcançariam e cumpriria o mandato que Deus tinha para dar para ele. Se nós observarmos também, neste mesmo versículo, nesses mesmos capítulos de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, deste avivamento para uma colheita de almas, para uma grande colheita de almas, nós vamos também observar que eles ali começaram a sentir, mas não foram todos, porque alguns estavam dispersos, alguns não estavam acreditando, alguns não estavam entendendo, alguns até achavam que era moço, que ele estava cheio de mosto, ou seja, embriagado, que ele estava embriagado, bêbados. Alguns achavam até que aqueles homens que estavam falando em outras línguas estavam embriagados. Agora você imagina, muitas das vezes no dom ou o Espírito Santo, a motivação que Deus dá não é para todos, porque nem todos querem receber, nem todos estão preparados, nem todos estão ligados, porque é necessário ter uma fiação, é necessário ter o mesmo pensamento. Quando o homem e a mulher tenham o mesmo pensamento, a mesma motivação, a mesma determinação, quando o Espírito Santo de Deus ele envolve o ser humano para dar força para ele, na mesma hora ele começa a sentir. Agora aqueles que estão de fora olha e disse, que negócio é esse? Não precisa tanto barulho, não precisa tanta movimentação, não precisa tanto glória, não precisa tanto aleluia. Mas ele se esquece, porque a Bíblia diz que lá no céu existe uma hierarquia lá no céu, existe uma hierarquia. O que é hierarquia, pastor Claudemir? Hierarquia quer dizer pequeno, maior e grande na área espiritual. E lá nessa hierarquia, o maior quem é? Jesus, o maior Deus é maior. E a hierarquia disse que os anjos lá no céu, ele reverencia a Deus. E como eles reverenciam a Deus? E como eles fazem para reverenciar? Eles louvam, eles dizem, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Oh, aleluia. Observamos, meus queridos e amados irmãos, que os anjos reverenciam Deus, reverenciam Jesus. E porque nós, seres humanos, recebemos esse Espírito, nós também temos o prazer, ou a convicção, ou a motivação que nós recebemos para adorar também a Ele, para motivar-nos a pregoar a sua palavra, a evangelizar. O que dá força? Hoje nós observamos que tem pessoas que pregam na praça. Por que essas pessoas pregam na praça? E fala assim, meu Deus do céu, como um homem desse vem aqui na praça e fica pregando? Que negócio é esse? É o Espírito Santo que induz a pessoa. É a própria força do Espírito Santo que dá força para que a pessoa pregue na praça, pregue dentro dos trem, né? Pregue no meio da rua. Pessoas têm essa ousadia, porque elas estão cheias, elas estão revestidas do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é para isso. O Espírito Santo de Deus não é para bater no homem, não é para brigar com a mulher, não é para brigar com o vizinho, não é para ter inveja do outro. O Espírito Santo não é para que nós tenhamos, arrumamos confusão com a vida alheia, queremos saber da vida dos outros, queremos praticar ações diabólicas, queremos roubar, queremos praticar assalto, queremos fazer coisas absurdas e desordenadas ao que Deus nos manda. Não, meus irmãos, quando nós recebemos o Espírito Santo é para ganhar almas, é para trazer boas novas, é para que vidas sejam resgatadas, é para que pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus. Observando
isso, nós vamos entender que o nosso Deus, o nosso Jesus, preparou naquele momento ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de todo o poder, como ele disse para os seus discípulos, ficar em Jerusalém, que lá vai descer, que lá o negócio vai acontecer, o milagre vai descer, o renovo vai chegar, e vocês vão se sentir diferente. Oh, bendito seja o nome santo do nosso Deus. Quando nós observamos dessa forma, preste bem atenção. A Bíblia chega a nos dizer, eu vou abrir um entre parênteses aqui para completar esse estudo, esta palavra que possa se dizer disto, vamos se dizer. Olha, lá em São João 15, a Bíblia fala assim, lá em São João 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, ela é cortada, mas a árvore que dá fruto, ela é renovada para que dê mais fruto. Você está entendendo? A árvore que não dá fruto, ela é cortada, mas a árvore que dá fruto, ela é renovada. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, eu sou a videira, meu pai é a árvore, olha, e nós somos os galhos, você está arrisado nessa árvore, então vocês têm que dar fruto. Vocês têm que dar fruto, porque se você continuar dando fruto, vocês vão ser renovado. Você sabe o que é isso? Ser renovado. Muitas vezes a pessoa olha por uma pessoa que é evangélica e fala, eu não estou entendendo, você sempre está alegre, você sempre está contente, você sempre está feliz, mas não sabe, porque o cristão muitas vezes, ele está ali sendo renovado pelo poder de Deus, renovado pelo Espírito Santo de Deus, porque de nós mesmos nós não temos força. Nós não temos força porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós somos falhos. E também, vamos abrir outro parênteses, vamos lá para o livro de Isaías. Isaías 6, no seu versículo 1, a Bíblia fala que Isaías estava no átrio do Senhor, de repente, ele viu a glória do Senhor. E quando ele viu a glória do Senhor, ele falou, ai de mim que vou morrer, ai de mim que vou perecer, porque eu sou um pecador, sou homem de lábios impuros, e os meus olhos estão vendo a glória do Senhor. E de repente a Bíblia fala que saiu um serafim voando com uma tenaz. E ele saiu voando. E quando chegou, tocou nos lábios dele. Tocou logo na boca dele. E ele falou, agora é que eu morro mesmo. E engraçado que aquele serafim tinha 6 asas. 6 asas, com 2 cobriu o pé, com 2 cobriu o rosto e com 2 voavam. Ele tinha 6 asas e ele vinha voando. E eu perguntei, Senhor, por que tantas asas naquele serafim voando diante de Isaías? E o Senhor fez eu entender, e eu fui procurar o que significa asa. Asa significa leveza, asa significa renovo também, asa significa fortaleza, asa significa entusiasmo, motivação. Olha só, aquelas asas vinham trazer para Isaías ânimo, motivação, determinação, e que a iniquidade dele caísse por terra, e ele fosse naquela hora transformado, mudado, totalmente capacitado para uma grande obra também que Deus tinha a fazer na vida dele. E observamos que quando o Senhor Jesus, na mesma hora que ele recebeu aquele toque na boca, Isaías recebeu, o Senhor falou para ele, a quem eu enviarei para pregar minha mensagem? A quem eu vou enviar para pregar no meu evangelho? Isaías se coloca e diz, Senhor, envia-me a mim. Oh, envia-me a mim. Ele falou na mesma hora, envia-me a mim. Mas não parecia aquele Isaías que entrou e disse, eu vou morrer. Não parecia aquele Isaías que entrou e disse, ai, eu vou morrer, eu sou pecador. Não parecia. Quando ele falou, envia-me a mim, ele parecia que ele já estava outro homem. Ele parecia que já estava sendo mudado, porque ele foi tocado pelas asas, ele foi tocado por aquele serafim, ele foi tocado com uma tenaz, e aquele serafim vinha com asas, e ele foi tocado com aquele serafim, e ele recebeu virtude, ele recebeu força, ele recebeu vigor, ele recebeu energia, e ele disse, a quem eu vou enviar? E Isaías se levantou e disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, muito bom quando nós estamos na presença de Deus. É tão gostoso quando nós sentimos o toque do Espírito Santo, o toque de Deus em nossas vidas. E se nós observarmos também, lá em Atos dos Apóstolos não foi diferente, mas só que dessa vez não foi nenhuma pessoa, foi coletivo, foi todos que estavam ali, foi todos. Como muitas das vezes a pessoa fala assim, mas pastor Claudemir, igreja pentecostal, igreja assembleia, igreja união,
união, igreja unida, mas que tanto nome, mas tudo isso quer dizer união de povos, assembleia quer dizer união de povos, pentecostal quer dizer festa dos judeus, já está dizendo Pentecoste, já está dizendo, era a festa do judeu, então tudo isso união, unidas, quer dizer igreja unidas, a união dos povos, são união, Deus só trabalha onde tem aquela multidão, aquela união, porque a tendência de Deus foi isso, e aquele dia estava uma coletiva, estava muita gente, estava aquela união, e na união Deus entrou, e na união, a Bíblia fala que de repente todos ali começaram a sentir um som vermente que trouxe vigor para ele, eles começaram a falar em outras línguas, eles começaram a ser renovados, e aquelas pessoas, preste bem atenção, e aquelas pessoas que estavam ali zombando, dizendo, está cheio de mosto, Deus levanta agora Pedro. Pedro era um discípulo do Senhor, Pedro era um apóstolo do Senhor, e a Bíblia fala que Deus levanta Pedro agora, e Pedro começa a pregar, e Pedro começa a trazer boas novas, mas só que Pedro, os pessoal começaram a olhar para ele e falaram, esse homem está diferente. Pedro começou a pregar, falar, e o Espírito Santo de Deus começou a colocar a palavra na boca dele, ele começou a falar. Sabe o que aconteceu? 3.000 almas foram ganhas para o reino de Deus. Aleluia! Sabe o que é isso? Foi o Espírito Santo de Deus que, envolvido naquele momento, trouxe vigor, e as pessoas que receberam começaram a aceitar a Jesus como seu Salvador, e Pedro, entusiasmado também, continuou pregando o Evangelho. 3.000 almas foram ganhas para o reino do céu. O que o poder de Deus, o que o som vermente trouxe ali? Trouxe que os apóstolos do Senhor, os discípulos do Senhor deram continuidade ao Evangelho, e até a sombra dos apóstolos, os enfermos eram curados. O que o poder, esse som vermente trouxe? Trouxe determinação aos discípulos, que a Bíblia diz que eles mandavam os paralíticos andar, e os andavam. O que essa unção, esse vigor, esse som vermente impetuoso trouxe para os discípulos? Trouxe ousadia, que a igreja crescia de 111 membros, passou a ter 3.111 membros, mas não parou por aí, porque se nós estendemos a leitura de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que lá na frente ainda ganhamos uma família de Cornélio para Jesus, ainda ganhamos mais 5.000 almas, olha só, mais 5.000 almas pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, e isso trouxe ânimo, porque os discípulos até então, eles estavam desanimados, mas como desanimado? Segundo a Bíblia diz que quando Jesus morreu e ele estava morto, os discípulos não saíam para pregar, os discípulos não saíam para andar como eles eram acostumados a andar com Jesus, porque Jesus morreu, Jesus ficou 3 dias morto, e ele não ressuscitou no mesmo momento, mas de repente quando Jesus ressuscita, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, bendito seja o nome santo do Senhor, que Jesus disse, Pai seja convosco, e na mesma hora Jesus falou, isso que eu vou dar poder para pisar serpente e escorpião, e não fará dano algum, e eles começaram a transmitir a mensagem do Senhor, e trouxe ânimos aos discípulos, que os discípulos saíram para fora para pregoar, e o que mais trouxe ânimo foi a descida do Espírito Santo. Essa foi a que mais trouxe ânimo aos discípulos, para eles encorajar e trazer a mensagem com ousadia, e ganhar, além de ganhar 3.000 almas para Jesus naquele dia, ganharam mais 5.000 almas. Hoje eu estou falando sobre Jesus, que multiplica o vigor na vida daqueles que esperam, daqueles que o confiam, daqueles que o acreditam, daqueles que depositam a sua confiança nele, porque se eu e você todavia nos colocarmos e dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-nos aqui, ele todavia vai nos fortalecer e vai nos dar vigor, vai nos dar ânimo para que nós pregoamos, para que nós buscamos a ele, e almas sejam ganhas, vidas sejam resgatadas e curadas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia! Naquele dia de Pentecoste trouxe um avivamento muito grande. A Bíblia fala que o Evangelho começou a crescer de uma certa maneira,
que todos comiam e repartiam o que tinham. Ninguém dizia o que era nada deles. Todos se repartiam. Olha, hoje eu tenho 2 camisas, uma é sua, uma é minha. Hoje eu tenho aqui um prato de arroz, vai dar para 2 pessoas. Eu como um pouco e você come um pouco. E eles começaram a ter uma união. O Espírito Santo de Deus começou a entrar na vida deles e começaram a trazer amor, começaram a trazer ânimo, começaram a trazer graça. Eles foram tendo bondade, eles foram sendo misericordiosos, eles foram sendo compassíveis, eles foram sendo pessoas diferentes. Aleluia! E as almas, a Bíblia diz que a igreja ia crescendo, a igreja cresceu, e não parou a igreja. Até hoje esse Espírito ainda está procurando pessoas, vidas, para que sejam tocadas por eles, pessoas ainda que sejam resgatadas por esse Espírito, e que você ainda seja um ganhador de alma, motivador de vidas, e que almas venham a ser atraídas pelo impulso do Evangelho de Deus, pelo impulso do Evangelho de Cristo, e que almas sejam vindas através da sua motivação, daquilo que trouxe vigor na sua vida, Jesus Cristo, porque é o único que pode mudar o caráter, mudar a dignidade, mudar a situação e mudar a trajetória do ser humano neste mundo. Bendito seja o nome de Santo Senhor. Se nós entendemos, se nós compreender essa pequena introdução que nós trouxemos, essa mensagem, ou este ensinamento de Atos dos Apóstolos, nós vamos entender que Jesus, Ele veio trazer esse Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Amém? Maravilha, Deus abençoe, que Deus possa continuar dando vigor na tua vida, através dessa palavra. Aqui eu me encerro essa palavra, mas eu queria orar por você. Mas eu queria, nesse momento, interceder pela tua vida, pelo teu lar, pela tua família, né? Você sabe que nós estamos, como posso dizer, numa programação da Faculdade Fight BR, e o Senhor me impulsionou a trazer, à luz da palavra, esse tema, avivamento para uma grande colheita de alma. Então que nós possamos também ser sacudidos por esse avivamento. Você vê lá nos Estados Unidos, o pastor, eles oravam, e quando eles estendiam o pano assim, pessoas caíam, mas era ginásio cheio de vidas, pessoas. Isso é o quê? Se não o som do Espírito Santo, que as pessoas, muitos até criticam, tem pessoas que até diz, não precisa de tudo isso para pregar o Evangelho. Não precisa. As repartições dos dons do Espírito Santo, ela foi repartida em várias formas. Não é porque a pessoa não fala, não é porque a pessoa não pula, não é porque a pessoa não grita, não é que ela não tem o Espírito Santo, ela até tem o Espírito Santo. Mas só que o Espírito Santo de Deus, ela age nela de uma forma diferente. Eu posso vir aqui hoje, gritar, oh, glória, aleluia e tal, fazer aquele barulho, né? Mas quando a luta, a dificuldade vir na minha vida lá na frente, eu não vou poder mais estar fazendo o que eu estou fazendo. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque isso que eu estou fazendo não era o Espírito Santo, era uma emoção, ou era algo de mim. Mas quando é o Espírito Santo, quando você está cheio do Espírito Santo, você vai um dia, glória a Deus, aleluia. Você o segundo dia, glória a Deus, aleluia. Vai um ano, você está lá, glória a Deus, aleluia. Vai 3 anos, você está do mesmo jeito. Passa-se 10 anos, fala, nossa, eu conheço aquele irmão. Eu conheço aquela irmã. Ela ainda é crente. Mas por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz você não desistir do caminho. O Espírito Santo de Deus faz você prosseguir. É Ele que te anima. É o Espírito Santo de Deus, você está entendendo? É o Espírito Santo de Deus que te fortalece a você permanecer. Então o crente cheio do Espírito Santo, não é um crente que começa hoje, amanhã termina. Ou amanhã não faz mais. Ou amanhã não está mais. Não é isso. O Espírito Santo de Deus, quando determina, você é contínuo. Você não para. Você ainda continua sendo um ganhador de almas.
um ganhador de vidas. E pessoas sendo renovadas. Tem pessoas que têm um dom de visão, isso é Espírito Santo. Tem pessoas que têm um dom de revelação, isso é Espírito Santo. Tem pessoas que têm um dom de pregar, isso é Espírito Santo. Tem pessoas que têm um dom de ensinar, isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo que impulsiona. Não é que eles estão que aquele que fala bonito, aquele que prega bonito, aquele que fala mais língua estranha, pula e profetiza. Apesar que os dons são para edificar a si próprio. O dom de língua é para edificar a si próprio. O dom de línguas é para edificar a si mesmo, né? Muitas vezes até o apóstolo Paulo falou que aqueles que têm um dom de línguas, que tem um intérprete, igual hoje. Se eu trouxer hoje aqui uma pessoa dos Estados Unidos para pregar aqui, eu vou ter que trazer uma pessoa para interpretar, porque nós estamos no Brasil. Se eu trouxer uma pessoa aqui que não sabe interpretar o inglês, você não vai entender nada. Ele vai ficar falando inglês aqui, e você não vai entender nada. Eu tenho que trazer uma pessoa que interpreta aquilo que ele está falando. Porque aquilo que ele está falando, só está ouvindo ele, só está entendendo ele. Você está entendendo o que eu estou falando? É a mesma coisa a línguas. A língua estranha, ela só edifica você, só quem está entendendo é você. Só quem está entendendo é você, só você que está discernindo aquilo que está sendo falado. Mas quando nós temos um intérprete, é diferente. Então os dons de Deus também não quer dizer que nós já estamos salvos. Não é isso. O dom de Deus não salva ninguém. Porque a Bíblia fala que muitos chegarão naquele dia e falar, Senhor, em teu nome eu profetizei. Profetizar, porque tinha o Espírito Santo. Senhor, naquele dia eu curei, porque tinha o Espírito Santo. Senhor, em teu nome eu falei línguas estranhas, eu fiz isso, fiz aquilo, ganhei muitas almas. Mas o Senhor fala assim, apartai de mim que eu não vos conheço. Não é verdade? Então, por quê? Porque as pessoas, elas recebem o Espírito Santo e não permanecem. Elas continuam em suas vidas sem renovação, sem, como se diz, uma reciclagem. Você sabe quando existe uma reciclagem, o cristão também precisa de uma reciclagem. É necessário uma reciclagem. Por isso que existe a festividade nas igrejas. Hoje tem várias igrejas que fazem festividade, faz eventos nas praças, faz evento nas escolas. Por quê? Para renovar, para que essas pessoas se renovem, para que essas pessoas se fortaleçam. Para quê? Para que elas não seja um mecanismo ou mecanizada, né? Mas seja induzidas e transmitida fazendo segundo o Espírito Santo de Deus. Olha, estamos dando um ensinamento, acabando trazendo alguns assuntos relacionados ao Espírito Santo, e tudo que está sendo relacionado ao Espírito Santo nós estamos acabando abordando aqui hoje, nesse programa. É muito bom, isso é muito bom. Glória a Deus por isso. Queira Deus dar essas várias oportunidades para que nós falamos disso, ou dessas coisas que o Espírito Santo de Deus nos impulsiona. Então é muito bom nós entendemos que não é porque o outro fala melhor, porque o outro prega melhor, que é maior ou é melhor. Não existe. Existem galardões diferenciados. Existem galardões para aqueles que amam a obra de Deus, pregam o Evangelho. Existe galardão diferenciado para esses pregadores. Existem galardões para aqueles que fazem a obra diferente. Cada um vai receber de Deus segundo as suas obras, segundo o galardão vai receber. Então existe esse galardão, existe sim. Mas não é questão que o pastor ele é melhor ou que o fulano é melhor, não. Sim, existe a hierarquia, existe. Nós temos que respeitar. A Bíblia fala assim, que honra para quem tem honra. Nós temos que dar honra. Não é? Muitas vezes você tem que respeitar o seu pastor, você tem que respeitar o seu líder, você tem que respeitar a sua liderança. Isso aí é normal, isso aí é comum. Nós temos que dar o singelo respeito. Tem muitas vezes, eu observo hoje em dia, a gente, como eu nasci no berço evangélico, minha mãe era missionária, né? Meu pai, e nós vemos assim, que quando eu nasci no berço evangélico, eu nasci com 5 anos de idade, já andava dentro da igreja. Então, a gente vem de uma época que a gente via muitas coisas no evangelho. E na igreja eu era o professor que trazia ensinamentos na igreja, né? Quem trazia a doutrina, quem trazia o ensinamento nas quarta-feiras na igreja, era eu que trazia, né? Induzido pelo Espírito Santo, e sempre fomos aquelas pessoas
pessoas eloquentes, aquelas pessoas que sempre estavam ali buscando da Bíblia, tentando entender a Bíblia, tentando compreender a Bíblia, e sempre respeitando as nossas autoridades, sempre respeitando aquelas pessoas que estavam acima de nós, para que nós possamos aprender, porque a Bíblia diz, crê nos seus profetas e prosperarei. Tem pessoas que ela fica, não vou acreditar naquele homem, não vou acreditar naquele homem, mas o problema é seu, você está perdendo de ganhar, porque é aquele que muitas das vezes acredita no profeta, ele acaba prosperando. A sua vida acaba sendo próspera. Por quê? Porque ele está fazendo o que a Bíblia está mandando ele fazer. Não porque ele está respeitando, está obedecendo, né? Está obedecendo segundo a ordem, e Deus vai abençoando. Amém? E hoje eu vejo jovens que estão entusiasmados, glória a Deus por isso, Deus levantar jovens com vigor, jovem renovado, pessoas hoje que estão motivadas para pregar o Evangelho. Isso é muito bom, eu acho muito legal, eu acho muito bacana isso. Até a gente vai ter os mais velhos, ou as pessoas, velho não, né? As pessoas que estão mais tempo na igreja, que estão sendo renovadas, essas pessoas vão ter que ter uma paciência bastante até grande com esses jovens, com essas pessoas que estão vindo com vigor todo, né? Com essas energias toda. Por quê? Porque nós vemos que há um desgaste muito grande, é igual o pneu. Pneu você pega o pneu, põe no carro, e o pneu está novinho, está zerado o pneu. Mas de repente o pneu passa num buraco, mas aguentou aquele buraco, aí daqui a pouco o pneu passa por cima de uma pedra, e vai o pneu aguentou aquela pedra, aguentou aquele buraco, daqui a pouco passa por um prego, e acaba furando o pneu, mas aí o pneu ainda continua, dá um remendo aqui, dá outro remendo ali, e o pneu vai, mas chega uma hora que o pneu não aguenta mais, tem que ser recapado, tem que ser colocado uma borracha mais grossa, para que esse pneu possa continuar rodando, e assim é nós também, nós hoje chegamos uma certa maneira que nós vemos o jovem, nós falamos assim, meu Deus do céu, dá força, continua dando vigor para esse jovem, como o Senhor deu lá em Atos dos Apóstolos, né? E para nós também, porque a Bíblia fala que Deus renovarão as nossas forças, tanto das pessoas que são mais tempos no Evangelho, como dos jovens também. Mas até Caleb, né? Já que estamos falando de força, até Caleb também, quando ele alcançou, ele tinha 48 anos, quando ele viu, depois ele passou quase o dobro do ano para alcançar. Ele tinha quase 80 e poucos anos quando ele alcançou a terra prometida. Olha só, passou-se 48 anos. Então, olha, quando Caleb foi conquistar a terra prometida, olha a idade de Caleb, mas Deus renovou, ele já era idoso, já era velho, mas Deus renovou as forças dele como um jovem. Então, as promessas de Deus, elas se cumprem. E quando elas se cumprem, mesmo que nós somos velhos, Deus renova, Deus dá vigor. Mas não é igual também o do jovem, né? É igual do pneu que nós estávamos falando. Ele tem que ser renovado, vai ter que ser renovado. É a mesma coisa, nós olhamos esses jovens e vemos eles com o vigor todo, mas mal sabe eles que amanhã vai ter uma pedra que eles vão ter que passar, e eles vão enfrentar aquela pedra, e depois vai ter aquele buraco também, vai ter tudo, vai ter que passar por tudo isso. Né? Esses jovens que agora estão começando, graças a Deus por isso, mas eles vão ter que ter todas essas pedras no caminho, ou esses obstáculos no caminho, que eles vão enfrentar, vai ter desgastes, mas só que nós vamos sendo recapados, né? Vamos sendo recapados. Chega uma hora que não aguenta mais, que não dá mais para recapar. Aí vai ser a hora que o Senhor nos rebata, leva para a glória, e feliz daqueles que partem com Cristo na glória, né? Isso que é importante. Então, meus queridos e amados irmãos, vamos receber esse avivamento, não vamos ter vergonha nem timidez de receber e de pedir para Deus esse avivamento, que esse som vermente, né? Que esse barulho venha acontecer nas nossas vidas, e que nós venhamos tomar vigor, né? Como disse Abacuque, quando estava aquela cidade lá, né? Ele pedia, Senhor, aviva a tua obra, aviva o teu povo no meio dos anos. A oração de Abacuque foi essa, para que Deus renovasse. Por quê? Porque a desgaste, a canseira, o mundo, né, as lutas, as dificuldades, problemas que você enfrenta, você pensa que venceu, é igual. Vamos falar de problemas, já acabamos aquela mensagem, agora eu sei que eu não estou naquela mensagem, mas só para vocês entender, Davi, o que Davi fez? Davi venceu o Golias, Davi venceu o gigante,
Mas Davi agora falou, podia pensar Davi era um cuidador de ovelhas. Davi pensou, poxa, agora eu estou perto do rei, né? Agora eu vou ficar ali perto do rei, comer um pouquinho. Ainda mais que eu venci o gigante, que eu trouxe a cabeça do gigante na mão. Agora que tá bom para mim, agora que tá bom. Porque eu vou ser bajulado, eu vou ser dengado e vou ser recebido como rei. Mas não foi assim, né? Apesar que Davi foi rei por 3 vezes. Mas, porém, não foi assim. Quando chegou lá, a Bíblia fala que entrou um espírito mau em Saul e ficou com raiva de Davi. Olha só. De ver Saul agradecer a Davi pelaquela vitória, ele ficou com raiva, porque ele começou a ter ciúmes dele. Ele começou a ter ciúmes. Então, irmão, não espera neste mundo que as pessoas te aplaudem, que as pessoas te joguem lá em cima. Não espere neste mundo, né? Todas as lutas que você consegue enfrentar, você ainda vai ter mais obstáculos. Davi não foi só o gigante que ele teve que enfrentar. Ele teve que enfrentar o gigante, depois foi os filisteus, depois foi os amorreus, e foi assim por diante. Davi foi conquistando, Davi foi lutando. Então, neste mundo, você vence hoje, amanhã, depois, tem mais algo para você vencer e vai por aí. Se não é o Espírito Santo de Deus para nos renovar, meu Deus do céu, o que será de nós, né? O que será de mim, o que será de você, o que será de nossas vidas? Então, que nós possamos, olha, sempre ter esse Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas e que nós possamos ser alcançados pelo esse Espírito Santo de Deus. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Nós temos 5 minutos ainda, nós vamos fazer essa oração. Nessa oração eu vou apresentar você, sua família, que Deus venha alcançar você. Muito obrigado, você que está de perto, aí de longe, nos ouvindo, assistindo essa programação, né? Vocês que estão aí participando do nosso programa, nós somos da Faculdade Fight BR, eu sou o pastor Claudimir dos Santos Novais, né? Sou o pastor Claudimir dos Santos Novais, daqui da cidade de São Paulo, tá certo? Deus abençoe sua vida, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você fazer parte do dia a dia, das nossas terça-feira. Terça-feira sempre uma palavra, um ensinamento, um conhecimento. Algumas dúvidas que você quiser tirar, você pode mandar no meu WhatsApp, beleza? Fala que ouviu a nossa programação, fala que você gostou, fala qual lugar você é. Eu sei que essa programação está em vários países, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, eu te apresento, Senhor, vidas, meu Pai, que foram alcançados por essa palavra, por esse ensinamento. Meu Deus querido, Pai Celestial, que o Senhor vai alcançar essas pessoas. Nós sabemos, Pai querido, Pai amado, que vidas estão precisando de um renovo, de uma fortaleza, Pai. Uma fortaleza para dar vigor para as suas vidas. Lutas, dificuldades têm surgido em suas vidas, têm deixado eles desanimados, mas que hoje, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, como servo Teu, ministro da Tua palavra, pregador do Teu Evangelho, eu determino sobre essa vida, sobre este lar, sobre essa família, renovo, fortaleza, vigor, energia, determinação, ousadia, capacitação nesta casa, neste lar, nesta família, agora, em nome de Jesus Cristo, receba, em nome de Jesus, a tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Tome posse da tua vitória, assim que Deus permitir, estaremos outra vez aqui na terça-feira, falando do amor de Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Sou o irmão em Cristo, pastor Claudimir, aqui na TV Amaral TV. Deus abençoe, até mais.